Bem-vindos aí a todos nós aqui nessa casa, né? A gente sabe que, né, a casa é sempre repleta de irmãos queridos, né? Tanto os desencarnados quanto os encarnados, né? Nessa busca nossa de melhoria, né? De entendimento, tá? Então, muitos de vocês já conhecem, né? Como funciona a casa, né? As palestras todos os dias, né? Especialmente de sexta tem um trabalho de dependência, então quem quiser participar ou conhecer alguém que, né, queira um dia participar também é importante, né, desse mal aí que machuca muitas pessoas. E os outros dias normais, as palestras, só de domingo que tem o trabalho com as crianças aí, com a evangelização também. Então quem quiser, né, conhecer alguém que queira introduzir as crianças aí desde cedo é importante. Tá? E de sábado tem um trabalho de entrega de lanches na rua também. Quem quiser um dia conhecer e participar, é um trabalho super legal, né? Que a gente sai nas imediações ali do Tietê, né? Dando um lanchinho, um pouquinho de conversa para o pessoal da rua, também é super legal. Tá? E agora só vai ter de diferente, a gente tem a viagem para Araxá, que a gente faz todo ano, né? Que é uma viagem super legal, que é realizada todo ano lá para Minas, né? A visita de alguns locais super importantes, né? Do ponto de vista, né, espírita e de refazimento para nós mesmos nessa viagem. Então quem quiser, tiver o interesse de conhecer um pouco mais e quiser viajar, né? É só conversar aí com o pessoal que dirige nos dias das palestras, né? Daí, e conhecer um pouco mais aí sobre a viagem, tá bom? Então, mais ou menos isso. Se quiser alguma outra informação, sempre é bom chegar um pouquinho antes para passar no plantão de atendimento. Quem quiser conversar um pouco com um dos plantonistas, né? Chegar meia hora antes, né? Para poder conhecer um pouco mais, né, de como funciona a casa, de como funcionam algumas coisas e poder contar um pouquinho da gente também, né? Se abrir um pouco mais também é legal, tá bem? Então é isso. Como sempre a gente faz, né? A gente faz essa ligação com o plano maior que nos prepara sempre, a todo instante, para que possamos estar aqui hoje, nesse dia bonito, nesse dia calmo, para que a gente receba hoje aqui aquilo que a gente veio procurar, que é o equilíbrio, que é a tranquilidade de pensamento, o trabalho, a esperança. Então que a gente consiga, né, esteja aberto nosso coração para que a gente receba essa boa energia que o plano maior nos prepara, que nos traz com tanto amor e carinho mais um dia de hoje. Então a gente agradece a vida e agradece a oportunidade por estar mais uma vez aqui, entre amigos tão queridos. Graças a Deus. Sejam bem-vindos também. Hoje a nossa querida Rita vai conversar com a gente aqui um pouquinho, né, num texto aí da Joana de Ângeles. Bom, adversidades e insucessos, tá bom? Bem-vindo. Vamos ver então. Acho que eu posso fazer assim com o microfone, né? Pode? A senhora não quer sentar-se melhor? Encostar? Fica melhor, né? Ficar mais à vontade. Então, como disse, boa tarde, como disse o Daniel, o texto chama-se Adversidades e Insucessos, do livro Episódios Diários, ditado por Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Pereira Franco. Muito bom. Adversidade. O que é adversidade? Que nós ouvimos falar tanto, não é? Contratempos, imprevistos, aborrecimentos, atribulações. Algo que sempre nos é desfavorável. E Jesus, em suas andanças pela terra, certa vez ele disse: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos.
Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Isso nós encontramos em Mateus, capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Então, na condição de espíritos imortais que somos, fomos criados simples e desconhecedores, sem conhecimentos. Mas nós temos como destino a perfeição. E fomos dotados do livre arbítrio. Com essa liberdade, então nós escolhemos os nossos caminhos, nós decidimos, nós deliberamos, fizemos e fazemos escolhas e tomamos decisões com o livre arbítrio. Então não está nada pré-determinado, nós somos criados simples e ignorantes, com o livre-arbítrio, que foi sendo adquirido durante as existências. Então, não somos autômatos e não tem nada determinado. Somos nós estamos determinados a quê? À perfeição. Mas como nós vamos chegar lá, o caminho que nós vamos trilhar, a maneira como vai ser, isso somos nós que vamos decidir pelo nosso livre-arbítrio, pela nossa livre escolha. As leis de Deus, de amor e de justiça, jamais castigos e punições, indicam-nos os preceitos de causa e efeito, ação e reação, aonde cada ação nossa produz uma reação, nada mais justo. E cada causa gera um efeito. Isso também é justo. Então, somos nós que escolhemos, somos nós que plantamos, somos nós que vamos responder pelas nossas escolhas. Somos nós que vamos responder por aquilo que fizemos. Agora, então, diante disso, atitudes enquadradas nos padrões do Evangelho de Jesus, o que é que Jesus, em todo o seu Evangelho, qual é a parte que ele mais fala para nós? Da caridade. Outra coisa que ele fala bastante, que ele resumiu toda a lei e os profetas, os 10 mandamentos. Qual é a lei? O que está escrito na lei? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, de toda a tua fé e ao próximo como a si mesmo. Fazer ao outro aquilo que nós queremos que o outro nos faça. Então, se as nossas atitudes estão enquadradas nesses preceitos do Evangelho, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, automaticamente essas atitudes vão gerar reflexos positivos, ajustados. Agora, também tem o outro lado, porque nós temos a escolha. Procedimentos adversos das lições do Cristo promovem efeitos desequilibrados e infelizes. O que o Daniel comentou aqui a respeito do trabalho de sexta-feira, da reunião de sexta-feira, com os nossos companheiros envolvidos nos vícios, nas drogas, ele falou, isso machuca muito. Isso macera, isso acaba conosco. São vícios, consequências de atitudes nossas num passado, em outra existência ou nessa existência. Mas é uma adversidade que faz a gente sofrer bastante, que dói, que machuca. Todos, então, diante dessa situação, todos nós nos encontramos sujeitos ao que se convencionou chamar adversidade. Quem de nós aqui não passa por uma adversidade? Na realidade, não é nenhuma pergunta, é uma afirmação. Todos nós passamos pelas adversidades, pelas tribulações, por tudo aquilo que nos causa mal-estar. Então, isso nós encontramos também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que fala para nós quais são essas adversidades, as que aparecem mais, né? Porque não dá para catalogar todas, mas vamos lá. Uma tragédia, a perda de uma pessoa querida, ou então de uma pessoa querida, mas aquela que cuida da família. Acidentes que nenhuma previdência pode evitar. Esses daí constituem infortúnios que maceram, que machucam. Outros, prejuízos financeiros, danos morais, enfermidades catalogadas como irreversíveis, são
outras adversidades desastrosas em muitas existências. Muito bem. Se existem causas atuais e causas anteriores à aflição, as que foram praticadas, as atitudes que foram praticadas em outra existência, não tem mais como nós consertarmos, certo? Porque nós não podemos retroceder para modificar o ontem, mas, sempre tem o mas, temos plenas condições de alterar o hoje. Sim. Vivendo o hoje com equilíbrio, dentro dos padrões da dignidade, da honra, para fazermos um novo amanhã. Então, isso nós podemos. Também temos a escolha, podemos ou não fazer, mas nós temos essa possibilidade de melhorar o hoje para fazer um melhor amanhã. O passado não dá mais para mexer. Nós estamos colhendo as consequências das nossas atitudes no passado, mas sempre de acordo com o que nós podemos carregar. Não existe um fardo mais pesado do que nosso ombro pode carregar. Então, é sempre dentro das nossas possibilidades, mas seguindo a justiça divina de que a cada ação corresponde uma reação. Causa, efeito, ação e reação. Nós plantamos, nós colhemos aquilo que nós plantamos. Mas pelo livre-arbítrio também, quanta coisa boa pode acontecer dentro dessa situação? Nós podemos abrandar ou aumentar o amargor da adversidade. Sim, nós temos essa possibilidade. Por quê? Pela maneira de encarar a vida terrena. Se nós encaramos a vida terrena só aqui, com esse olhar aqui, no hoje, no dia de hoje, não existe passado, não houve um passado, não haverá um futuro, na realidade o sofrimento, a dor é maior. Qualquer perda é para nós um desastre sem conta. Agora, aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual, que lembra de tudo isso que foi falado, que nós já tivemos várias existências e teremos tantas quantas forem necessárias para o nosso aprendizado, as bem-aventuranças, a consolação, a doutrina espírita consola, porque nos explica, esclarece o que foi que nós podemos ter feito. Por isso estamos passando por essas situações. Então, quando nós compreendemos a razão de tais insucessos e não nos entregamos a desastres mais graves, como o suicídio, a loucura ou a fuga pelo álcool ou pelos tóxicos, nós compreendemos a brevidade da vida corpórea, sabendo que o momento penoso, ele passa bem depressa. Então, a partir desse momento que você compreende, não quer dizer que você não vai sofrer, não vai sentir dor, não quer dizer que não vai sentir raiva. Não é isso. Mas depois que você sentiu aquela raiva, que seria até normal, é uma adversidade, é alguma coisa desfavorável, não é? Então, você até tem aquele momento de revolta, de raiva, mas quando vai passando o tempo é o nosso aliado. Você vai percebendo que aquela é uma situação consequência de algo que você já fez, que eu já fiz em outra existência, ou nesta mesma existência, mas há alguns anos atrás. Então, a partir desta compreensão, nós vamos trabalhando para minimizar, para abrandar o amargor da adversidade. Por mais triste que seja, por mais difícil que seja, nós temos essa possibilidade. Então, é como ele conta, essa pessoa que eu li, ele diz o seguinte, que o despertador, ele só serve por quê? Para nos despertar, para que nós despertemos. Mas nós não, ou tem gente que gosta, talvez, mas normalmente você desliga, para que não fique aquela musiquinha ou aquela coisa tocando. Então, é um momento do despertar. Despertou? Chega de despertador. Naquele dia você não precisa mais do despertador. Então, vamos trabalhar para que isso passe bem depressa. A certeza de um futuro próximo e mais feliz, o que é que Jesus falou com as bem-aventuranças? Que nós vamos ser bem-aventurados já?
Nós estaremos tranquilos, com a consciência tranquila, sim, já vai ser melhor. Mas essas bem-aventuranças, elas serão realizadas no futuro. Então, se nós temos a certeza de um futuro próximo e mais feliz, isso nos sustenta e nos encoraja. E em vez de nós lamentarmos, nós vamos agradecer ao céu as adversidades que nos fazem avançar. Porque a partir do momento que nós temos uma dificuldade, normalmente é para que nós possamos, pela inteligência e pelo livre-arbítrio, encontrar uma situação ou uma maneira de sair daquela situação apertada de uma maneira melhor. Então, isso só nos faz crescer. Se nós não pararmos na lamentação, com certeza nós vamos sair de lá mais fortes. Outra coisa importante que ele fala para nós, que a Joana fala para nós, é que a existência física, ela não transcorre como um navio, né, sem rumo em mar tempestuoso. Não. Não estamos sozinhos. Isso tudo, Deus está no comando. É verdade. Nós temos também, tem aquela passagem, acho que é uma prece, uma mensagem, Pegadas na Areia, onde Jesus, né, fala que está ao lado de todos nós durante todos os momentos da vida. E a pessoa se lembra de que nos momentos, porque ela vê as pegadas na areia, né? Ela fala assim, mas nos momentos mais difíceis da minha existência, eu só vejo 2 pegadas na areia. Ele fala, neste momento eu estava te carregando no colo. Então, nós não estamos sozinhos. Nós estamos sempre, Jesus, os amigos do plano espiritual, claro, nós optamos, nós escolhemos a companhia que queremos ter, mas com certeza não estamos sozinhos. Estamos sempre acompanhados e bem acompanhados, para que nós possamos acertar. Então, as dificuldades nós vamos passar, mas nós escolhemos a maneira pela qual nós vamos passar. Se é de uma maneira mais tranquila, passar por aquela dificuldade, mas de cabeça erguida e nos tornarmos cada vez mais fortes, fortalecidos com a situação, porque trabalhamos em nós opções, situações que são menos desagradáveis. Então, aí nós vamos passar por aquela situação de uma maneira melhor. E de outras. Os atos anteriores e a conduta atual orientam-nos a rota para chegar ao destino pelo qual nós optamos. Nós vamos nos lembrar aqui, no capítulo 5, mesmo do Evangelho, esquecimento do passado, aonde eles explicam, é explicado que nós temos esse esquecimento do passado na vida de relação. No dia a dia, aqui eu estou olhando para o Rudai, para todo mundo, mas eu não sei o que aconteceu, o que foi, o que fez, não importa aqui nesse momento. Porque quando nós dormimos, nós nos lembramos. Então nós nos lembramos do que nós fizemos e sabemos naqueles momentos tormentosos de que estamos passando, sabemos por quê e o que está acontecendo conosco. Então, no momento de sono, nós recordamos. Mas não no dia a dia. Então, ele diz assim, que eu não sei o que eu fiz, não sei. Mas a minha vida de relação, as pessoas com quem eu convivo diariamente, em família, tem alguma coisa para acertar. Eu não sei o quê, mas pelas afinidades, pelas simpatias ou pelas adversidades, nós vamos percebendo que as nossas atitudes talvez não tenham sido muito boas. Então, os atos anteriores, se eu estou repetindo a lição, é porque eu não passei, é porque eu não acertei. Então, eu preciso me modificar e eu tenho como parâmetro, então eu acho que eu não fui muito feliz da outra vez. Pretendo melhorar da próxima. Os atos anteriores e a conduta atual vão dizer para nós qual a rota que nós queremos chegar, aquela rota que nós optamos do destino. Agora, realmente desastrosos são os males que nós praticamos em relação ao próximo. Esses são desastrosos. Por quê? Acerta-te com teu amigo ou com teu inimigo enquanto estás a caminho com ele.
Porque antes que venha a noite, porque depois ele vai te entregar ao juiz, e aí como é que vai ser? Então, esses males que nós praticamos em relação ao próximo, eles vão incentivar as adversidades do amanhã. Tudo certo, justo, correto. Você faz, você responde. Você planta, você colhe. É ação e reação. Então, nesse caso, essas adversidades do amanhã são os inadiáveis resgates do infrator. Eu infringi, eu vou ter que acertar. Ah, foi o outro, mas foram os dois, não importa, nós dois teremos que infringir, que reacertar, né? Aquilo que nós infringimos, a lei que nós infringimos. Joana de Ângeles faz todo esse apanhado nesse texto, nessa lição, mas ela faz um convite a nós. Não para que nós fixemos essas coisas desagradáveis. Ao contrário, ela faz um convite para que nós não fiquemos presos a essas situações. Preciso acertar? Perfeito, vamos lá acertar. Qual é a melhor maneira? Ah, mas o outro não quer falar comigo. Então, isso aí você deixa. Mas vai fazer a vibração, vai orar, vai mudar as suas atitudes para que no futuro você não tenha que acertar inadiavelmente, né? Então, ela diz o seguinte: trabalhemos para evitarmos, para impedirmos os infortúnios, especialmente os atuais, que decorrem da imprudência, da inversão de valores e da maldade. Então, nós temos a possibilidade, temos o livre-arbítrio, temos o conhecimento, não muito claro, do passado, mas as atitudes nós sabemos que não foram muito felizes. E as atitudes atuais, vamos juntar tudo isso e vamos trabalhar para evitar novos infortúnios, que vão decorrer o quê? Da imprevidência, da maldade e da inversão de valores. Cada um está no lugar que merece, que trabalhou para isso. Nós não podemos inverter os valores, nem nossos, nem dos outros. Agora, se apesar de todo o trabalho, se tudo aquilo que nós estamos fazendo, nossa, puxa vida, eu faço o meu evangelho, eu faço a oração, eu vou trabalhar, eu faço a caridade, eu procuro fazer o meu melhor para as outras pessoas. Se mesmo assim nós formos colhidos pelo insucesso de qualquer natureza ou algum acidente, vamos assumir um comportamento de equilíbrio e enfrentá-los com serenidade. Fica difícil, né? Nós estávamos vendo assim que é complicado. Na hora da lição, na hora dessas situações difíceis, nós não temos essa clareza de raciocínio. Não temos. Fica complicado. Só depois que passa a situação, você fala, puxa vida, eu poderia não ter agido daquela forma. Por que eu falei daquela maneira? Por que eu deixei que a maldade ainda viesse, né, no meu pensamento e eu falasse daquela maneira? Porque se nós pararmos para pensar, a refletir diante da situação que, né, ficou grave, se nós pararmos para pensar, puxa vida, se eu não tivesse falado daquela maneira. Puxa vida, se eu tivesse agido de uma maneira diferente. Se eu não tivesse imposto a pessoa, né? Tipo, você precisa fazer isso. Se eu tivesse sido previdente, se eu tivesse pensado, se eu tivesse orientado, realmente aquilo não estaria acontecendo, não teria acontecido, mas aconteceu. Então, mesmo eu com todo esse trabalho que eu estou querendo fazer comigo, se mesmo assim ainda eu for colhida por esse insucesso, eu devo ter o quê? Classe, equilíbrio e enfrentar com serenidade. Tudo passa, continua Joana de Ângeles dizendo para nós, às vezes mais rápido do que se espera. Porque se nós ficarmos pensando na situação, realmente ela não vai passar. Mas assim, aconteceu? Tá bom, o que eu posso fazer para melhorar? Aquela passagem do samaritano, né? Ou tinha uma pessoa que foi furtada, foi roubada, apanhou, estava todo machucado na estrada, passou um sacerdote, passou largo, falou, não quero saber, deixa ele ali no chão. Passou um levita que, teoricamente, poderia ajudar, mas o samaritano
Ele foi embora, o levita. O samaritano, que era considerado herético, porque eles inclusive não rezavam na mesma sinagoga, ele se condoeu com a situação da pessoa, colocou a pessoa no seu cavalo, foi até uma estalagem, ali pagou para a pessoa. Ele pensou primeiro as feridas, o que ele pôde fazer, e levou a pessoa para uma estalagem. E ali falou, olha, está aqui o dinheiro para cobrir, né, as despesas, e aquilo que ultrapassar, eu te pago. Porque ele ia embora. Ele não parou para ficar pensando, o que será que aconteceu? Quem foi que fez? Por que o sacerdote não viu? Por que o levita... Não, ele não fez nada disso. Ele fez a parte dele. Passou, deixou ali o dinheiro e foi fazer o que ele tinha que fazer. Na volta, ele viu se tinha algum dinheiro, que se devia algum dinheiro, mas... Então, se nós ficarmos presos à situação do minha culpa, minha máxima culpa, eu errei, mas a outra errou. Já aconteceu. Não tem mais que ficar discutindo sobre o leite derramado. Vai limpar. Mas o outro também, ele limpa a parte dele, limpa a sua. Faz isso. Porque, na realidade, se nós contornarmos os danos causados e estivermos, e mesmo assim, e se estivermos feridos no sentimento, vamos confiar no tempo. Porque o tempo vai remediar a chaga. É verdade. Vai ficar dolorida, vai ficar aquela coisa sensível, mas ao mesmo tempo você vai estar mais fortalecido. Muitas vezes nós falamos assim, eu não consigo passar por essa situação outra vez. Determinada coisa que aconteceu, você fala assim, eu não vou aguentar se isso acontecer de novo. Mas você vai aguentar. Se isso for liberalidade, livre-arbítrio de outra pessoa, se ela tiver no uso do seu livre-arbítrio e resolver tomar uma atitude que vai te machucar outra vez, isso é um problema dela, mas você vai conseguir superar. Vai sim, porque nós temos que contornar esses danos causados, não ficar presos à situação. E é esse o convite da Joana para nós, que o tempo vai curar as chagas. Em qualquer circunstância, projetemo-nos mentalmente na direção do amanhã. Qualquer circunstância, vamos começar a pensar como é que eu quero estar amanhã. Eu quero, é lógico, que isso vai depender também daquilo que nós optarmos. O que é que eu quero de mim? Por que eu quero me modificar? Por que eu estou nesse local? Por que eu estou orando? Por que eu estou aprendendo? Por que eu estou estudando? O que eu quero para mim? Então, se nós nos projetarmos mentalmente na direção do amanhã, vendo-nos felizes como gostaríamos de estar, vamos nos projetar, vamos pensar no amanhã de uma maneira, lógico, viver o hoje, mas pensar como eu quero estar amanhã. Quero estar bem, quero estar mais tranquilo. Para isso eu preciso trabalhar. Eu quero a paz no mundo, mas se eu não tenho, como é que eu quero a paz no mundo se eu não tenho paz íntima, se eu não tenho paz em família? Eu preciso trabalhar para ter essa paz agora, aqui comigo, para que depois nós tenhamos a paz mundial. Com essa imagem positiva, vamos avançar, superando o primeiro momento infeliz devagar, um passo de cada vez. O primeiro momento infeliz e o próximo, e o próximo, e o próximo, passo a passo. Diante dessas nossas atitudes, com esses nossos propósitos, com esse propósito de melhorar, de estar bem, nós vamos nos surpreender vitoriosos no alvo almejado. Acredito que é o que nós todos desejamos. Para isso, todos trabalhamos diariamente para uma vida melhor. Eu digo no sentido, em todos os sentidos, mas no sentido de uma paz na consciência. Consciência tranquila, de que eu fiz a minha parte, fiz o melhor. Mas eu não fiz o que deveria ser feito. Você tinha o conhecimento disso? Não. Então, você fez aquilo que você sabia, aquilo que você conhecia e aquilo que era melhor naquele momento. Agora, se mesmo assim não deu certo, vamos trabalhar para que amanhã a coisa esteja melhor e nós nos tornemos vitoriosos.
Não em relação ao outro, mas em relação a nós mesmos. Sempre no alvo almejado. Da paz. Bom, agora é aquele momento que nós abrimos, né, para comentário, alguma participação, se alguém que quiser participar, fazer um comentário ou uma pergunta a respeito do tema, né? Esse é o momento que nós deixamos à disposição. Oi, Maria Rita. Oi. Desculpa. Realmente, né, o que foi exposto hoje, acho que 99,9% de todos nós vivemos, né? E fica assim a pergunta, assim, principalmente comigo, né? O que adianta eu ter a paciência, eu ter a ponderação, eu ir passando por tudo isso, sendo que, de repente, a pessoa que está do lado, ela prefere não enxergar, entendeu? Ela prefere agir como fuga, achar que fugir é a solução e colocar, eu não digo a culpa, né? E colocar a própria responsabilidade em cima de mim mesma, entendeu? Então, às vezes é muito difícil, né? A gente não se vê como uma saída, né? Que a gente luta, 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 e sendo que a pessoa do lado, de repente, coloca isso como tua responsabilidade, sendo que ela tem coparticipação nisso, né? E também tem que somar com isso para seguir em frente, né? Com toda essa situação, porque senão é aquilo, né? A gente só vai viver no problema, no problema, no problema, não vai viver, entendeu? E o que vai ser lá na frente, né? Exatamente. Presta atenção. Nós, cada um de nós, está num grau de evolução. Está num momento da nossa evolução. Então, eu não posso, se eu já cheguei num determinado entendimento, eu não posso cobrar que o outro tenha o mesmo entendimento que eu, porque é o tempo de cada um, o tempo de despertar. Então, você está vendo que não é à toa que nós nos unimos. Existe uma necessidade de... qual é o interesse dos dois? É ter uma vida em família, enfim, pai, mãe, pai, filho, enfim. Qual é a nossa intenção? Estar juntos. Para quê? Para criar uma vida em família, enfim. Agora, eu não posso cobrar do outro o mesmo grau de maturidade que eu já tenho. E o que adianta, você perguntou a primeira coisa, né? Eu ter paciência, eu ter tolerância, é um trabalho por você. Eu e você temos que trabalhar, cada um, o progresso é individual, ou a evolução é individual e intransferível. O outro que está do lado, se ele quiser, ele também vai se modificar. Mesmo ter coparticipação, mesmo sabendo que faz parte desse processo, está conosco neste processo, só que ele tem o tempo, o momento dele. Ele vai chegar. Então, quando nós falamos em relação, vamos supor, aos filhos, eu não sou responsável, lógico, num primeiro momento, que ele depende, né, de mim, da minha orientação, sim, mas depois que ele atingir uma certa idade, maturidade, e mesmo assim ele quiser continuar agindo da maneira que ele agia antes, o que eu posso fazer? Eu não posso me culpar, mas eu tenho o dever de orientar, de falar, de fazer, não impor, mas de fazer com, olha, se você caminhar desse jeito, não vai dar certo. Ele pode não querer saber, mas um dia, um momento, a ficha cai. Com certeza. Então, o trabalho é individual. Agora, o que adianta? Adianta para você. É sinal de que você já trabalhou, você já se modificou, sabendo que, para determinadas situações, nós precisamos da paciência, da tolerância. Porque nós não vamos resolver nada na briga, na faca, nada disso não resolve. A gente tem que resolver lá, dia a dia, passo a passo, resolvendo uma situação, depois resolver outra, devagar. Mas cada um tem o seu tempo. E é isso que a gente precisa esperar. É essa paciência que tem conosco,
Quanta paciência tem Jesus conosco no dia a dia? Quanto tempo demorou para nós chegarmos a essa situação? Cada um vai chegar também, no seu momento, no seu tempo. A gente só não pode cobrar. A gente vai ter que esperar que o outro chegue também, se quiser esperar. Não sei se eu respondi. É que não tirou muito aquela coisa chata, né? Não tira, mas precisa abrir um pouco mesmo. Tá? Oi. Oi. Você falou sobre a diversidade, tragédias, tudo isso, né, que a gente passa. E geralmente já está passando por isso, né? Se a gente for ver, o mundo todo está assim. No Nepal? Nepal. Ou aqui no Salvador, ou em todos esses lugares. Isso são adversidades, são materiais, mas que causam problemas também morais em todo sentido. Então, causam tudo isso, né? E mesmo a gente fica se perguntando, poxa, mas eu rezo à noite, de manhã, eu peço pelo mundo, pelas pessoas. Mas você sabe que dá resultado? Até então eu era meio cética, você vai falar a verdade. Às vezes eu falava assim, isso não dá muito certo, não está dando certo. Não sei se eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer mais. Que geralmente é isso que passa na cabeça das pessoas, né? Se às vezes você briga com alguém ou discute com alguém, você fala, não resolveu nada. Até que você passa por uma experiência de que você consegue, através de tanto ouvir, a gente conversar aqui, ter as palestras, e aí você consegue, por um minuto, ter aquele silêncio e só ouvir a pessoa, sabe, gritar, espernear, discutir, você mais calma e pensando, acalma os ânimos, sabe, dentro de você. E não é que isso dá resultado, que acalma a outra pessoa, até então eu estava cética das coisas. E realmente você tem razão. Mas, na realidade, não você é que no muda. momento, né? É você que muda, não é o momento. E não existe essas coisas de culpa, tá? Não joga culpa, não existe, é responsabilidade. É que a pessoa quer fugir, né? A pessoa quer fugir, quantas vezes nós fugimos, né? Quer fugir da situação, não quer enfrentar e fala assim, a culpa é sua. É aquela história, a filha é sua. Olha o que sua filha fez de errado. É assim o seu mesmo. Filho, né? Mas isso é o momento de cada um. E adianta, resolve. Mas somos nós que mudamos. Exatamente. É a maneira era como isso que nós eu ia falar encaramos. inclusive para ela. Não se sinta nunca culpada de nada. Eu já passei por muitas coisas, sabe? Eu chego à conclusão que às vezes a gente escorrega, sabe? Às vezes a gente fica com raiva, a gente pensa que não, ela falou, mas a gente tem esse, né? De ficar com raiva, de acontecer. Acontece. Mas não é que eu tive aquele momento, aquele foi o meu momento, mas depois passa e a gente consegue amenizar pensando Sim, a mais gente tem essa positivo. possibilidade. Entendeu? Exatamente. Até aí eu não acho que seja tão ruim, né? Chegar. Ah, só isso. Obrigada. É a pergunta do Lourenço. Oi, Lourenço. Lourenço Tudo bem? e a Maria Leia. E a Maria Leia? Maria Rita, boa tarde. Abraço a todos os presentes. A vida é feita de desafios. Todos nós enfrentamos circunstâncias desfavoráveis, derrotas, fracassos e incertezas. Mas na vida não existe derrota permanente. Nunca seremos fracassados se não aprendermos com os próprios erros. As pessoas não fracassam, as pessoas desistem. Você acredita que a doutrina espírita, através do seu entendimento, oferece condições para algo diferente, para evitar um revés? Com certeza. O Consolador Prometido, capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Consola. Consola, sim. A partir do momento que você se esclarece, e a doutrina espírita, ela é esclarecedora. Não tira a dor no coração, né? Não tira a situação difícil. Ao contrário, esclarece para que você se modifique. E você se modificando, você começa a encarar a vida da maneira espiritual, como o Espiritismo, a doutrina espírita nos esclarece isso. Somos espíritos, temporariamente reencarnados, mas nosso alvo é a perfeição, é a evolução. Temos o livre-arbítrio, então nós podemos sim, através do conhecimento, do esclarecimento, da consolação, nós podemos nos tornar pessoas melhores para que essas coisas que estão nos
amassando o coração, deixem de amassar. Porque aí você vai entender que a pessoa está no momento dela. Né? E cada um segundo as suas obras. Acredito sim, Lourenço. A doutrina espírita tem um grande papel nesse nosso esclarecimento, orientação. Também a educação, né? Como você comentou da outra vez, a educação, mas não a educação pelos livros, como diz Kardec, né? Numa das questões, numa das respostas. A educação que forma o caráter. Independe do grau de conhecimento, porque caráter é princípio. Princípio você não precisa educar, mas a doutrina espírita é esclarecedora, é consoladora por causa disso. É maravilhoso. Que Jesus te abençoe, abençoe você e a Maria Leia. Tudo de bom para você, Lourenço. Obrigado, Maria Rita. Obrigado a todos que participaram. Muito obrigada. Uma boa tarde a todos. E um feliz Dia das Mães. Né? Tudo de bom para você. Bom, depois desse momento de esclarecedor, né? Esse bate-papo gostoso, né? Chegado agora o momento de retribuirmos, né? O tanto que recebemos. E para isso, peço a todos que fechem os olhos do plano físico. Vamos visualizar a imagem do nosso Mestre Jesus, de braços abertos, a nos esperar, nos recebendo com muito carinho. E assim, vamos abrir os nossos corações e vamos doar as nossas melhores energias, os nossos melhores pensamentos, para que eles possam ser utilizados pelos companheiros da espiritualidade, levando-os a todos os que estão necessitados. Por todos aqueles, Pai, que estão enfrentando dificuldades, para que acreditem na esperança de um dia melhor, que confiem antes no vosso amor, na vossa caridade, Senhor. Reúnam forças para enfrentar esses desafios. Para os intransigentes, para os orgulhosos e vaidosos, para que eles possam ser esclarecidos, Senhor. Por todos aqueles que clamam por justiça, que recebam, conforme merecimento e necessidade, o que estão necessitados, Mestre. Por todas as casas espíritas, todos os templos, todas as igrejas, todas as casas de oração e de preces, enfim, por todos aqueles, Pai, que se reúnem em vosso nome para o estudo, para a divulgação dos ensinamentos, do amor, da caridade, para que sirvam como faroleiros na noite escura para aqueles que procuram o caminho da retidão, Senhor. Pelos nossos entes queridos, e uma vibração especial para todas as mães do mundo, Senhor. Aquelas mães sofredoras, as mães consoladoras, as mães apaziguadoras, aquelas que nos permitiram aqui estarmos, Senhor, nos ensinando os primeiros caminhos, para que todas sejam abençoadas, sejam iluminadas. E vamos abrir espaço para aquela vibração, para aquele ente querido, aquele companheiro, aquele irmão, aquele marido que esteja necessitando. E por nós mesmos, Pai. Que assim seja. Graças a Deus. E agradecidos a Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre querido, humildemente pedimos permissão para encerrarmos a primeira parte dos nossos trabalhos, que permaneçam conosco por toda essa semana, nos iluminando, nos amparando, para que continuemos a nossa tarefa nesse planeta que nos recebeu com muito carinho. Obrigado, Pai, que assim seja. Graças a Deus. E nós vamos agora partir para a segunda parte dos nossos trabalhos, né? Pedimos aí que, assim que for liberado, façam uma fila para receber o passe. Primeiro aqueles que vão receber o passe magnético e depois o passe espiritual. Uma boa tarde a todos, um feliz Dia das Mães, tá? Que sejam muito amparadas, todas as mães,
né? Lembrando sempre da imagem da Virgem Maria, que é a mãe de todos nós, que mesmo antes das dificuldades, apesar de tudo, nunca abandonou seus filhos. Então, parabéns a todas as mães. Sou feliz por ter mãe. Aqueles que não têm, ainda têm a lembrança, que lembrem dos bons momentos que passaram junto com suas mães. Uma boa tarde a todos.